Obrigado, meu amigo, deputado Gustavo Gayer. Quero cumprimentar todos os colegas deputados, senador Jorge Seife e todos os presentes nessa audiência pública. Quero parabenizar também a Bárbara, minha amiga, que fez um histórico daquilo que não pode sair da nossa memória, que é a origem dos inquéritos ilegais e inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal e que estão sendo utilizados desde a sua origem para censurar apenas um lado político, apenas um espectro político. E com base nesse histórico que a Bárbara fez, eu gostaria que a gente imaginasse uma situação hipotética. Eu escrevi sobre isso que eu vou ler para vocês agora em 2021, em agosto de 2021. Então, imaginem só o auge da Operação Lava Jato em 2018, na véspera da prisão do agora presidente Lula. Imagina se a Carta Capital repercutisse o fato de auditores da Receita Federal terem identificado inconsistências no patrimônio pessoal do então juiz Sérgio Moro. Repito aqui que isso é uma situação hipotética. Eu quero fazer esse paralelo, porque através dele a gente vai entender a gravidade que a gente está vivendo. Então, a partir disso, Moro instaura, ele próprio e contra a vontade do Ministério Público, um inquérito para apurar ataque à instituição do Judiciário, por divulgarem notícias falsas sobre a Lava Jato e, com isso, impedir o normal funcionamento do Poder Judiciário. Imaginem se Moro escolhesse, ele próprio, a sua juíza substituta, a doutora Gabriela Hardt, que isso não fosse distribuído por sorteio, que ele escolhesse ela própria. Imaginem que a doutora Gabriela, então, selecionasse a dedo o delegado e os agentes da Polícia Federal que conduziriam um inquérito também sem respeitar a distribuição normal dos inquéritos. Imaginem que a doutora Gabriela convocasse os jornalistas da Carta Capital para prestarem depoimento na Polícia Federal e tirasse de circulação essa matéria da Carta Capital. Imaginem que a doutora Gabriela resolvesse investigar não apenas os fatos anteriores a esse inquérito, mas também outros fatos que começassem a surgir, tudo dentro desse mesmo inquérito. Imaginem que a doutora Gabriela começasse a investigar inúmeras pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Imaginem que a doutora Gabriela e o delegado, escolhido a dedo por ela, desejassem que fosse considerado como ataque ao judiciário todas as críticas em relação a esse inquérito. Imaginem também que jornalistas críticos ferrenhos da Lava Jato fossem presos ou sofressem busca e apreensão nas suas casas. Imaginem que um deputado do PT tivesse sido preso por dizer que receberia a turma do Moro à bala. Imaginem que pessoas que organizassem uma manifestação contrária a tudo isso fossem presas e incluídas dentro desse mesmo inquérito. Imaginem que a imprensa, quase toda ela, defendesse esse inquérito conduzido pela doutora Gabriela. Imaginem que o Brasil 247, que o Diário do Centro do Mundo, que o The Intercept, que denunciassem essas ilegalidades, tivessem a sua morte civil decretada, com fechamento de conta bancária, com fechamento da própria empresa, com perseguição aos seus proprietários, desmonetização de suas contas. Imaginem que o presidente nacional do PCdoB fosse preso por crime de opinião, por apenas denunciar supostas ilegalidades desses inquéritos abertos pelo Moro e por sua substituta, doutora Gabriela. Imaginem que Chico Buarque e Caetano Veloso convocassem o povo às ruas, criticassem Moro, criticassem a doutora Gabriela e por isso recebessem a Polícia Federal nas suas respectivas casas com mandado de busca e apreensão. Nesse cenário hipotético, vocês conseguiriam imaginar o que aconteceria? Pois é exatamente isso que nós vimos acontecer nesses últimos 4 anos, porém com personagens diferentes. Nós temos um autor que é muito caro à esquerda, que é Karl Marx. E ele dizia o seguinte, que a história se repete 2 vezes, uma como tragédia e outra como farsa. A Lava Jato repetiu a Operação Mãos Limpas da Itália, incluindo, inclusive,
eventuais abusos. Mas se tornou trágica, porque foi derrotada por corruptos que conspiravam para se instalar novamente no Estado brasileiro. E agora, esses mesmos corruptos, eles querem reprimir toda e qualquer oposição. O STF está repetindo a coisa como farsa, porque não há crime, não há delação, não há prova de absolutamente nada. Não há nem objeto definido nesses inquéritos. Há só prisões usadas como método de tortura e intimidação, que não produzem nada. A essa altura, na Lava Jato, nós já tínhamos bilhões de reais devolvidos, 50 delações, mais de 400 corruptos presos, centenas de outras investigações. Sabíamos como era o esquema, a organização criminosa que o Partido dos Trabalhadores montou, nós já sabíamos tudo. E o que nós temos agora? Apenas inocentes presos sem critério, em inquéritos ilegais, em que não há absolutamente propina, não há corrupção, não há nenhum crime. Estão tentando criar no Brasil processos que aconteciam na União Soviética, em que se investigam fatos que não são crimes. A Bárbara bem mostrou aqui, e eu gosto sempre de lembrar um dos pareceres da doutora Denise, que foi uma das delegadas selecionadas a dedo pelo Alexandre de Moraes para a condução desses inquéritos. E em um desses pareceres da doutora Denise, ela descreve o exato funcionamento das redes sociais, mas ela descreve como se isso fosse crime. Ela diz, olha, fulano segue Beltrano, que compartilha o post do ciclano, e por isso todos eles fazem parte de uma organização criminosa. Ela chega a dizer, inclusive, que essa organização criminosa seria para cometer o crime de argumentação ad hominem. Esse é o crime. Pessoas que se juntam para cometer ad hominem contra outras pessoas e contra a imprensa tradicional. Esse é o crime colocado pela delegada Denise, delegada da Polícia Federal, delegada do Meio Ambiente, selecionada a dedo pelo ministro Alexandre de Moraes para conduzir esses inquéritos. Então, pessoal, eu particularmente, e já quero agradecer mais uma vez aos convidados e ao deputado Gayer, meu amigo, por ter feito essa audiência pública, mas eu só quero dizer que o projeto de lei 2630, das fake news, da censura, ele só foi momentaneamente derrotado graças à pressão popular. Então, eu entendo, inclusive, o papel que todos nós parlamentares temos de fazer o nosso dever. Mas, creio eu, que todos esses abusos só irão acabar com o povo na rua mais uma vez. O povo na rua para combater a censura. Nós queremos a liberdade de opinião. Inclusive, a liberdade de opinião para que, eventualmente, quem cometer algum abuso da sua liberdade de opinião possa responder dentro da lei, do Estado Democrático de Direito. E não, como nós estamos vendo acontecer há 4 anos, com abusos e arbitrariedades por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Obrigado.